Quem aqui viciou no seriado Dark? Eu sim. E você quer aprender um pouquinho sobre como falar o past com a ajuda do Dark? Então fica aqui até o final desse vídeo. Eu viciei em Dark. Eu tive que assistir 2 temporadas assim, ó, em uma semana para eu conseguir conectar e entender aquela história toda de presente, passado, futuro, tudo se intercalando. Se você já assistiu o seriado Dark, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não assistiu, também não tem problema. Pode ficar aqui, que eu já aula de gramática. A gramática é do inglês, não é do seriado. Então, não tem problema. Você vai entender o que eu tô falando e vai sair desse vídeo já prestando muito mais atenção em como, quando, porquê, enfim, tudo sobre o past simple e o past continuous. Fica comigo. Bom, eu vou começar a introdução desse vídeo com o seriado Dark mesmo. Nesse seriado, os personagens eles fazem viagens no tempo e muito estranhamente eles continuam vivendo paralelamente o presente com o passado. Mas o que importa é que todas as ações que estão acontecendo no presente deles. E se você quer saber sobre o presente, olha aqui os cards que eu vou colocar, os 2 vídeos que eu fiz sobre present, o simple e o continuous, tá? Aí você vai poder assistir o seriado e falar bem bonitinho o que está acontecendo neste exato momento ou o que sempre acontece assistindo esses vídeos. Mas aqui é para falar de passado. Bom, então as coisas que acontecem no presente momento, que lá no seriado 2019... Tudo que acontece no presente tem uma influência do passado. E assim que eles fazem as viagens para o passado, eles começam a ver que o que estava acontecendo ou o que aconteceu em determinada época influencia diretamente em quem todos eles são hoje, no tempo presente, que lá no seriado acontece no ano de 2019. Bom, pra gente expressar essas frases dessa maneira, o que aconteceu, eu vou usar o simple past, ok? Ou past simple. E para eu expressar o que estava acontecendo, eu vou usar o past continuous. Bom, para você saber se é passado, se é presente, se é futuro, é fácil. É só você raciocinar. Isso está acontecendo agora no meu presente momento? Não. É uma previsão para o futuro? Não. Não é. Vídeo de futuro, aqui no Cards também. Quem quiser ver futuro, eu coloquei um vídeo sensacional com 4 formas de falar o futuro. Assistindo o vídeo do futuro, você vai ver que tá tudo interligado, o nosso present e o past também, mas enfim. Eu vou deixar você assistir o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Bom, voltando então para a aula de past, então eu tenho que reconhecer a minha informação, né? Tá. Como eu sei que é past mesmo, na verdade de uma maneira. Já aconteceu? Tem alguma ligação com o presente? Não, já aconteceu, certo? Não tem ligação com o presente, ok? Então, a gente pode dizer, em uma frase a gente pode dizer que ações no passado, elas começaram e terminaram em determinada data, em determinado tempo, na nossa linha do tempo e ficou para trás, tá bom? Esse é o principal, não tem a ver com o nosso presente e não tá relacionado com o futuro também. Não gramaticalmente, sério. O dia que você assistir esse seriado, aí você vai ver o que eu tô falando, assim, qualquer um fica doido, tá? Mas vamos lá. Eu vou então pegar o personagem principal dessa série, que é o Jonas, eu sei lá. Uma das coisas principais deste seriado é que ele não é inglês, ele é alemão. Então eu tenho que ficar prestando atenção completa em tudo o que tá acontecendo. Porque quando é um seriado que os personagens, enfim, o idioma original é inglês, pra mim é fácil. Aonde eu estiver, se eu escutar, beleza, eu já sei o que tá se passando. Mas, cara, em alemão é impossível, né? Então façam uso das legendas, tanto em inglês quanto em português, se você ainda não consegue acompanhar tudo em inglês. Bom, então o Jonas, eu vou chamar ele de Jonas, tá? Porque é o nome que a gente tem lá escrito. Beleza? Então, o Jonas, ele começa a fazer essas viagens no tempo, né? Então, para você ter uma ideia, ele vê que o pai dele,
de 2019, que é o Michael, que o pai dele viajou no tempo. Que o pai dele foi parar em 1986, tá? Então, como é que eu posso falar isso em inglês? O pai dele viajou no tempo. O pai dele apareceu em 1986. Será que eu tenho que usar o past simple ou será que eu tenho que usar o past continuous? Bom, primeira coisa, várias regras e todo o conteúdo gramatical para você ter certeza do que você está falando, escrevendo principalmente, tá lá no blog www.teachergrace.com.br. Tá lá, eu coloquei matéria completa com todos os exemplos possíveis e imagináveis para você se situar, tá? Aqui é só para você conseguir trazer para sua vida. Como que você vai usar past simple, past continuous, né? Então, assim, o que eu quero falar sobre o Jonas é o quê? Que em 1986, então se eu estivesse olhando uma linha do tempo, né? Aquela, né, que a gente, uma linha, aquele sistema linear, né? Eu tenho o passado, eu tenho o presente, eu tenho o futuro. Então, no meu passado, na linha que corta o presente, o que veio antes do presente, eu vou chamar de passado, certo? Então, lá na minha linha, bom, eu tô falando de anos, né? Então, eu vou falar, tem o ano de 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Então, no ano de 1986, né, o pai dele apareceu no ano de 1986. Isso é passado, certo? Bom, primeira coisa, eu preciso só saber se era uma ação que estava em movimento ou se eu tô falando de uma coisa que aconteceu pontualmente. Bom, é pontualmente, né? Eu tô falando do ano de 1986 e a minha informação é essa. Eu poderia falar que ele estava vivendo no ano de 1986. Ele estava estudando na escola no ano de 1986, né? Poderia também. Então eu tô dando ênfase que a minha mensagem é sobre o período de tempo e não só sobre a data ou o time que isso aconteceu. Ou seja, a ação, na minha conversa, é importante ressaltar que a ação ela esteve em movimento durante um certo período. Ok? Então ela começou e ela terminou lá no meu passado. Ela não tem nada a ver com o meu presente, tá? E ela teve um movimento, ela foi acontecendo durante um período, tá? Então, essa é a diferença crucial entre simple present e present continuous, né? Aí você vai, sabendo dessa informação, conseguindo raciocinar em cima dessa informação, você vai conseguir buscar a forma correta de falar, a gramática correta. Por quê? O past simple, ele trata de fatos e acontecimentos no passado, numa data pontual. Eu não preciso dizer apenas um dia ou uma hora. Não, eu posso estar falando sobre um ano, sobre um século, tá bom? A informação que eu tô passando é que realmente não preciso expressar que aquilo estava em movimento e que sim aconteceu, alright? Agora, se eu preciso expressar que uma ação ela estava em movimento durante um período de tempo, e esse período de tempo eu posso delimitar o início e o final de uma hora, o início e o final de um dia, de um ano, de um mês, pode ser outra ação, inclusive, né, duas ações acontecendo paralelamente, sim, pode ser. Se você tá meio confuso, quiser já partir lá para ver exemplos, no blog www.teachergrace.com.br, esse assunto tá bem completo com todos os exemplos que você vai encontrar, tá? Mas eu já dou exemplos aqui também, tá? E eu vou usar o meu seriado Dark para dar esses exemplos. Então, se você não assistiu Dark, assiste, que eu super indico, vale muito a pena. Mas fica aqui também que você vai conseguir entender o que eu tô falando sem ter assistido, beleza? Bom, então voltando, falando então, né, das diferenças cruciais de cada um deles. Eu sempre digo, repito e falo incessantemente que no inglês, todo tempo verbal ele passa uma mensagem, ele expressa uma mensagem. De repente, se eu quero falar que o Jonas estava observando o pai dele durante uma dessas viagens, eu quero que você consiga fazer uma picture, assim, uma cena na sua cabeça de que o Jonas está lá, passando um tempinho, ou seja, ele está passando um período de tempo,
fazendo alguma coisa. Nesse caso, observando. Eu falaria watching, né? His dad, tá? Só que o pai dele, como viajou no tempo, ele tá vendo o pai dele criança, tá? Então, assim, o seriado é muito louco, só assistindo pra você saber. Mas essa é a informação que vai me ajudar a te sintonizar na mensagem. Então, o Jonas lá voltou para o ano de 1986. Isso ficou acontecendo? Não, né? Porque como é que uma pessoa fica viajando o tempo todo? Não dá. Por um período de tempo, assim, né? Até acontece, claro, até acontece. Se eu te der o limite, mas assim, eu não tenho limite, eu não tenho nem o início nem o fim, eu só quero falar que foi em 1986. Então, vamos lá. Jonas viajou no tempo em 1986. Como é que fica isso em inglês? Vai ficar assim. E por que eu falo traveled? Porque essa é a regra do past simple. Se uma ação ela apenas aconteceu, pum, né, em tal data, tal hora, tal time no passado, ela vai ser um simple past, certo? Para ela ser um simple past, para a pessoa que está me escutando ou para a pessoa que vai ler essa informação, o verbo precisa estar conjugado da forma correta, que é do simple past, que é o quê? Eu preciso saber duas coisas. Se é um verbo regular ou se é um verbo irregular. Se for um verbo regular, eu vou simplesmente colocar ed no final dele e ele vai virar um verbo no passado. Então, traveled é o quê? É o verbo travel com ed no final, conjugado para o passado. He traveled, tá? Existem outros verbos, existem assim uma lista imensa de verbos que são regulares e outras que são irregulares. A parte fácil é que quando um verbo é regular, ele sempre vai ser ed, sempre. Então, lembra que ele estava observando o pai dele? Bom, se eu falar ele observou o pai dele durante algum tempo, eu posso falar assim, ó, he watched, tá? Ou seja, eu vou pegar o verbo watch, que seria de assistir, observar, olhar, e vou colocar o ed no final, porque o watch também é um verbo regular. Agora, se fosse um verbo irregular, aí sabe o que tem que fazer? Recorrer a uma listinha. Eu tenho certeza que se você já estuda inglês, você sabe do que eu tô falando, né? Mas se você não sabe do que eu tô falando, tá meio boiando, vai lá no blog que eu coloquei um link para uma listinha lá completérrima. Ok? Bom, então o que acontece? Quando eu falo que alguma coisa aconteceu e ponto final, eu só quero dizer isso, tá? Eu só quero pontuar um fato do passado, não que ele estava em movimento, não nada disso. Eu vou usar então as regras do simple past, tá? Agora, quando eu preciso que a minha informação seja entendida que uma ação ela durou, eu quero falar esse tempo que ela durou, eu quero deixar claro que ela teve um progresso, tá? Durante algum tempo, então eu vou recorrer a outro tempo verbal, que seria o past continuous. Todo tempo verbal continuous vai ser formado de to be com o verbo no ing, verbing, famoso verbing da teacher, tá? Então, o verbo to be, no presente, ele tá como am, is ou are. Pro passado, ele vai estar como was ou were. Was para I, he, she, it, were para todas as outras pessoas. E o verbo no ing. Então, como é que ficaria o verbo watch no continuous para o passado? Em primeiro lugar, lembre-se, regular ou irregular não me importa mais. Só me importa se ele é regular ou irregular quando eu estou falando de simple past, que trata de fatos pontuais que só aconteceram, tá? No passado. Agora, quando eu tô falando de tempo, de ações que estavam acontecendo, eu vou simplesmente colocar ing depois do verbo principal e tá tudo certo. Teacher, ing não era do present? Não. Todo tempo verbal contínuo, seja ele no passado, no presente ou no futuro, ele vai levar um ing, tá bom? Quem é que vai mudar? É o to be dele, tá? Então, como eu disse antes, no presente eu tenho am, is ou are. No passado eu vou ter o quê? Was ou were, tá? Então, Jonas, que é he, was. He was watching his father, tá? Então, ele passou um tempinho enquanto ele fez a viagem, sei lá, né? Por 10 minutos da vida dele, ele estava lá no passado, em 1986, and he was watching his dad. And his dad was a kid. Oh my God, né? Bom, gente, se vocês se interessam por esse tipo de ficção, eu recomendo de novo, tá? Assistam. Mas, enfim,
Esse é o papel do past simple e do past continuous, tá? Informar as ações que já começaram e já terminaram, que ficaram lá no passado. Mas eu posso apresentar elas de duas formas, né? Eu posso falar que uma ação aconteceu. Eu gosto muito de usar o verbo do, né? Para dar os exemplos de todos os tempos verbais. Se eu estivesse falando no presente, eu falaria I do. Se eu tô falando no present continuous, eu falo assim I am doing, tá? Só para representar na sua cabeça. Como é que eu falo ele no passado? I did, tá? O do, ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. E quando ele vai pro passado, então ele fica did, tá bom? I did. Ou, no continuous, I was doing. Alguma coisa assim do tipo. Para saber as formas positivas, negativas e perguntas, eu vou recomendar que você vá lá no blog olhar bem certinho. O tempo verbal do Simple Past, ele vai usar um auxiliary verb. No presente eu uso do ou does. No passado eu vou usar o did. E as regras são as mesmas. Se eu tiver que fazer uma frase positiva, eu vou modificar o meu verbo. Só que dessa vez não é só em he, she, it. Vou modificar em todo mundo, ou vai ganhar ed, ou todas as pessoas vão ter que eu vou ter que ir lá olhar na tabelinha o verbo irregular, tá? Então, quando eu estiver fazendo uma pergunta ou uma negativa, eu vou precisar do auxiliary verb did. Quer ver uma coisa? Se eu contar pra vocês que eu comecei a assistir no domingo. Então, eu não tô informando o que eu tava fazendo, quanto tempo fazendo, período fazendo, só que eu comecei, ponto, tá? Então, I started watching on Sunday, ok? E ontem à noite, o que eu estava fazendo, né? Ontem à noite, então noite é um período que a gente já sabe que não é tão pontual assim, ele tem um início, tem um fim, ele dura um certo período, então eu vou ter que me expressar de outra forma. I was watching dark last night, tá? Deu pra sentir a diferença? Bom, no Simple Present, então eu vou verbos positivos, frases positivas, verbos vão precisar se encaixar ali na minha regra, ou ed ou lista de verbos irregulares. Se for uma negativa vai virar didn't, e se for uma pergunta, did, blá blá blá, para começar, tá bom? Se eu estiver falando de past continuous, é o to be. Então, o to be vai aparecer na positiva, na negativa e na pergunta, cada vez no seu lugar, tá? Então, I was watching Dark last night. I wasn't watching Fantástico. And were you watching something last night? Bom, guys, espero que vocês tenham conseguido entender e trazer um pouquinho para a vida de vocês como eu vou me expressar, como eu uso, quando, porquê e enfim, todos os detalhes dos past que temos no inglês, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar outros tempos verbais também, porque agora eu tô fazendo essa websérie, essa maratona, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque tem conteúdo todo dia para você aprender inglês de forma gratuita. Se você quer estudar inglês de verdade, então entre em contato comigo, porque eu e Teacher Fernando, da My English School, estamos abrindo vagas para os nossos cursos para todos os níveis, todas as idades, desde kids, a partir de 6 anos, até adults, tá bom? De todos os níveis, desde o 0 até o avançado. Então me procura, porque a gente tem agora uma escola online super legal, com um aplicativo exclusivo para você que quer aprender inglês assim, ó, facinho, legal, descontraído, tá? E com muita, muita prática, inclusive com americanos falando com você, tá? Nosso aplicativo é demais, eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Me segue no Instagram, Inglês com a Teacher Grace, e segue a nossa escola também, My English School BNU, ok? Guys, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Se você aprendeu alguma coisa, dá um like aqui nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, para todo mundo aprender a falar no passado. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Bye, bye!